Olá, tudo bem? Aqui é o Francisco Machado. Se você está pensando em comprar um imóvel na planta e quer fugir do financiamento, o consórcio pode te ajudar nesse processo de investimento ou aquisição do seu primeiro apartamento ou da sua casa própria, né? Via consórcio, sim, é possível você fazer aquisição de imóveis na planta. Logicamente, nós temos alguns critérios, né, e temos dois planos diferentes que você pode contar. Nós temos o consórcio convencional com crédito de 80 mil a 800 mil reais, podendo somar cotas para créditos maiores e prazos de 24 a 216 meses, com contemplações por lance, lance fixo, várias flexibilidades de parcelamento, inclusive com parcelas reduzidas, parcelas decrescentes que potencializam a tua contemplação. E você pode programar a sua contemplação tanto por sorteio, né, que você segue as assembleias regulares do consórcio, como também fazendo as ofertas de lance, podendo utilizar o FGTS também para contemplação. Logicamente, nesse caso, para a planta vai ficar um pouco mais complexo, mas existe essa possibilidade também que pode ser estudada, respeitando sempre as regras da Caixa Econômica Federal. Mas como que funciona em relação à contemplação? Como ou o uso do crédito para comprar um imóvel na planta, né? Nós temos duas situações aqui. Se você fez a adesão e já está com a cota contemplada e surgiu uma oportunidade de você comprar um imóvel, lá, um apartamento na planta, então como que vai ser feito? Você vai apresentar esse contrato para a administradora de compra e venda, vai ser feita a sua análise cadastral, logicamente, para provar o seu crédito, e o consorciado precisa apresentar um imóvel urbano em garantia, porque na planta o imóvel logicamente ainda não existe, ele é só um contrato. Então você vai ter que apresentar um imóvel seu na planta como garantia, a administradora vai pagar à vista, se for o caso lá, o imóvel, o apartamento que você está comprando na planta, e aquela sua outra residência ou outro imóvel ele fica como garantia. Assim que o seu apartamento ficar liberado, né, saiu a BITS e já está com a entrega das chaves, você pode providenciar a substituição da garantia se você quiser, ou seja, aquele apartamento passa a estar alienado àquele imóvel, né? Porque essa substituição você às vezes pode nem fazer porque era um imóvel anterior, era da sua propriedade. Mas às vezes você apresentou uma garantia que era de uma outra pessoa, de um familiar, de um irmão, do pai, por exemplo, que apresentou como garantia, ou seja, ele era um devedor solidário naquele momento, né? Então aí depois você faz a substituição da garantia, tá? Uma outra opção também que você pode utilizar é no momento da entrega das chaves. Então, por exemplo, você está pagando um consórcio que já foi contemplado, por exemplo, ou não ainda, mas você vai dar um lance para buscar a contemplação e, paralelamente, você já está pagando o imóvel. Né? Você já deu uma entrada, por exemplo, já está pagando aquele imóvel na planta, as prestações, depois tem aqueles balões que você tem que pagar, e tem uma maior parte do investimento que muitas vezes vai ser pago na entrega das chaves. Então, para você evitar o financiamento depois, ou ter que pagar com recursos próprios quando saiu a BITS daquele apartamento, com a sua cota contemplada, você finaliza esse processo e faz uma transação de compra e venda formal, né, com escritura, com registro de imóvel, a administradora vai comprar de fato, né, ou melhor, vai pagar aquele imóvel na entrega das chaves e aí o apartamento já vai ficar alienado, né, sem precisar apresentar uma garantia complementar. Então, essa é a sistemática no consórcio convencional. Nós temos um outro plano, que é o plano pontual imóveis, que é um plano exclusivo também, é um plano de 200 mil a 400 mil reais em 120 meses, com a exclusiva opção de antecipação do crédito para o consorciado que quer receber o crédito sem precisar contar com lance ou sorteio, por exemplo. O plano pontual funciona assim: se você faz um plano, chegou no 12º mês, se você não foi contemplado, você paga mais 36 parcelas e recebe o crédito para comprar o imóvel que você quiser. E assim por diante, ou seja, você precisa ter 48 parcelas pagas. Ou se você pagou 48 meses e não foi sorteado, você já pode solicitar o crédito e comprar o imóvel sem precisar fazer antecipações, você só vai continuar pagando as parcelas normais, né? Uma grande vantagem é que nessa opção de antecipação,
Como ele funciona como um consórcio e financiamento bancário, mas sem juros, apenas a taxa de administração da administradora, o que muda é somente a forma que você recebe o crédito. Existe uma regra que você não pode usar esse crédito, você só pode financiar 80% do imóvel. Então, se você fizer o plano pontual com a intenção de usar para o crédito integral, por exemplo, que o limite dele é R$400 mil, seria ideal se você fosse comprar um imóvel, por exemplo, de R$500 mil, né? Ou um imóvel de valor menor, mas que você já pagou uma parte, né? Eu vou citar um exemplo aqui de um caso de um cliente nosso. Então, nós temos um cliente em São Paulo que comprou um imóvel na planta de R$650 mil. Ele fez um plano pontual agora de R$350 mil. E o imóvel dele vai ser entregue daqui 24 meses. Então, ele já está pagando os dois planos, né? Tanto o imóvel na planta como o plano pontual. Ele fez um plano pontual com parcela reduzida, que ele tem uma redução no processo ali na parcela, né? Ele vai reduzir em 30%. E aí o que ele vai acontecer? Quando ele chegar no 24º mês, ele já vai estar habilitado para solicitar antecipação pontual. Então ele vai pagar algumas parcelas adicionais, vai receber esse crédito integral de R$350 mil, o imóvel dele vale muito mais, vale R$650 mil, e a diferença que ele tinha que pagar para a construtora no momento lá da entrega das chaves, que é mais ou menos R$350 mil, ele não vai fazer nenhum financiamento bancário, que ia ficar muito mais caro para ele até fez uma conta, ia ficar o dobro desse crédito que ele está contratando, né? E aí ele vai utilizar esse crédito para pagar a construtora no momento do habite, e aí esse imóvel vai ficar alienado à administradora e ele não vai fazer o financiamento. Na verdade, essa é a programação que o cliente está fazendo para solicitar antecipação pontual, a antecipação que nós chamamos de antecipação pontual. Mas ele corre um bom risco positivo, que é de ser contemplado por sorteio, porque no plano pontual não tem contemplação por lance e temos 2 contemplações por sorteio todos os meses. E se ele for contemplado por sorteio, ele não precisa fazer essas antecipações de ter 48 pagas, por exemplo. Ele precisa ter 24 parcelas pagas no total. Então, se ele for contemplado, por exemplo, no 12º mês, ele só paga mais 12 parcelas se ele quiser usar o crédito agora. Ou senão ele pode deixar, ele vai pagando, quando chegar no 24º mês, ele já pode solicitar o crédito para comprar o bem, né? Então, o plano pontual tem uma outra vantagem, que ele tem apenas 240 participantes. Só para você ter uma ideia, nos planos convencionais que nós temos de consórcio de imóveis, nós temos grupos com 600 e 999 participantes. Mas os consórcios, por exemplo, de bancos, chegam a 10 mil pessoas. Então, a concorrência por oferta de lance e as chances de contemplação por sorteio também são muito menores, né? E no plano pontual, você tem muito mais chance até de ser contemplado por sorteio, né? Então, se você quiser saber mais como poder utilizar o plano pontual ou o consórcio convencional para adquirir um imóvel na planta, entre em contato com a gente. Aqui na descrição tem o nosso WhatsApp, também tem um link para o nosso site que tem mais informações sobre esse produto, ou deixa um comentário que a gente entra em contato, tá bom? Muito obrigado, um abraço.